As vias principais, né, que a gente vai falar aqui hoje, tem as vias descendentes. A gente vai falar da córtex espinhal, tem córtex espinhal lateral e anterior, mas sem dúvida que importa para a gente aqui é a córtex espinhal lateral, é mais importante, tá? E as vias ascendentes tem 3, tá? Mas essas duas aqui são muito parecidas, a espina talâmica anterior e a espina talâmica lateral são muito parecidas, vou falar com vocês. E no funículo posterior, a gente vai ter a via da propriocepção consciente do trato epicrítico, né? Que vai estar aqui, então, passando pelo fascículo grácil e cuneiforme. Então, é importante vocês entenderem que na medula, a gente tem, igual a gente tem no córtex cerebral também, um negócio que chama de somatotopia. Então, aquele homúnculo de Penfield, né? Penfield, ele era colega de Brodmann, lá no Canadá. O Penfield, ele começou a fazer as monitorizações neurofisiológicas junto com o Brodmann, então ele também participou dessa divisão aí do córtex, né? O Brodmann deu o número, na numeração das áreas, e o Penfield tem os homúnculos, né? Ele foi professor do Paulo Niemeyer, que é o maior neurocirurgião brasileiro aí que a gente já teve, até descreveu uma cirurgia de epilepsia. Voltando aqui para então vou voltar para a medula. Então, a somatotopia, o que é isso? É a divisão de cada parte da medula responsável por uma parte do corpo, né? Então, no trato espinotalâmico lateral, a gente tem aqui, ó, cervical fica mais no meio, e lombosacro mais superficial, tá vendo? Do lado de fora. A via de propriocepção, consciente, trato epicrítico, cervical vai ficar mais lateral e tóraco-lombar mais medial. Mas o que eu considero mais importante é a somatotopia da via motora, que é a única que não está escrita aqui. Mas a somatotopia da via motora, do trato córtico-espinhal, é a mesma do trato espinotalâmico lateral. Você tem cervical aqui, mais no meio, mais medial, e lombosacro mais lateral. Vou falar por que essa divisão aqui eu considero a mais importante. Essa somatotopia eu considero a mais importante quando a gente for falar aqui das síndromes antes de acabar a aula. Então, vamos lá. O trato espinotalâmico lateral vai ser responsável por dor e temperatura, e o espinotalâmico anterior por tato protopático e pressão. Vou falar da via aqui rapidinho. Não, antes da via tem que falar de receptor. Eu acho engraçado, deve ter no mundo uma meia dúzia de pessoas que vão conseguir identificar, né, a morfologia aqui de cada receptor pelo nome e pela função. Eu acho que o que a gente tem que saber é que o receptor de dor vai ser a terminação livre, né? Então, isso daqui eu acho que é importante, todo mundo vai conseguir identificar a morfologia, né? O receptor livre é receptor de dor, tá? Os outros, eu acho que é meio decoreba. Então, vamos lá aqui, ó. Corpúsculo de Krause e de Ruffini vão ser receptor de frio e de calor, respectivamente, né? E corpúsculo de Meissner e de Pacini vão ser o de tato e de pressão. Então, isso daqui da via espinotalâmica anterior, esses dois aqui, mais o receptor, a terminação livre, vão ser da espinotalâmica lateral. Esse daqui também é importante saber, né? Mas daqui é fácil de identificar. Tem uma fibra muscular toda em volta por um receptor, né? Que está circulando, ela, tipo uma espiral, é o fuso neuromuscular. Tá? E você vê um receptor que está ligado a um tendão, é o órgão tendinoso de Golgi. Esses dois são, então, responsáveis pela propriocepção, tanto consciente quanto inconsciente. Eu só vou falar da via da propriocepção consciente, mas também são responsáveis por aqueles clássicos reflexos osteotendíneos, né? Então, você vai estimular, bater no tendão, estimular esses receptores para fazer a via reflexo, né? Então, o que é importante aqui? O primeiro neurônio de todas as vias sensitivas da medula vai estar no gânglio da raiz dorsal. Então, aqui que está o corpo celular do primeiro neurônio. São aqueles neurônios que eu falei lá no começo da aula, que são os pseudo-unipolares. Por quê? Porque eles estão no sistema nervoso periférico, tá vendo? Então, ele não pode ter dendrito. Não tem como ele ter um prolongamento curto, porque ele tem que ter prolongamento longo para os dois lados. Então, perifericamente, que a gente chama de distal, né? Distal vai ter um prolongamento longo, um axônio, que vai se ligar aos receptores específicos de cada um, e proximal, né, em direção
ao sistema nervoso central, você vai ter aqui o prolongamento central, que também é um axônio, né, que vai fazer, então, a sinapse aqui no sistema nervoso central. Já vou adiantar aqui, né? A espina talâmica lateral e anterior já vão fazer sinapse aqui já, no corno posterior, enquanto a via de propriocepção consciente tato epicrítico já vai direto para o fascículo gráfico cuneiforme e vai subir, só vai fazer a sinapse só lá no núcleo gráfico, núcleo cuneiforme, na junção bulbo-medular, né? Então, nos esquemas, dos desenhos que a gente estuda, a gente sempre vê assim, ó, gânglio da raiz dorsal, daí aqui é a raiz ventral. Raiz ventral é motora, raiz dorsal é sensitiva, né? Mas, na verdade, no mundo real, eles ficam bem juntinhos, tá vendo? Então, aqui, ó, o gânglio da raiz dorsal, aqui é a raiz dorsal, e aqui é a raiz ventral, eles passam juntinhos aqui. Outra coisa que eu falei com vocês no começo da aula, lá no sistema nervoso autônomo, olha aqui o gânglio simpático, né? Então, esses gânglios simpáticos ficam aqui na face anterolateral da coluna, né, de cada vértebra. Apesar do corpo celular do neurônio pré-ganglionar tá só de T1L2 no núcleo intermédio lateral, o corpo celular do neurônio pós-ganglionar, do sistema nervoso autônomo simpático, ele vai estar nesse plexo simpático aqui, que vai ser toda a coluna, desde sacral até cervical. Então, só o pré-ganglionar que está de T1L2. Pós-ganglionar está toda a coluna. Os axônios podem vir aqui e não fazer sinapse aqui, subir ou descer. Tá certo? Vamos adiantar aqui, já está quase acabando. Então, trata-se espino talâmico lateral, né? E vai ter o receptor, dor e temperatura. Primeiro neurônio, sempre, gânglio da raiz dorsal. O segundo neurônio, como eu falei, já fica na coluna posterior, tá? Aí, no nível aqui da coluna posterior, no nível que ele entra, ele já vai cruzar aqui, a via já vai cruzar para o outro lado, vai subir no funículo lateral, que é o trato espino-talâmico lateral propriamente dito, vai subir na ponte, vai juntar com o trato espino-talâmico anterior para formar o lemnisco espinhal. Depois vai fazer aqui a sinapse com o terceiro neurônio, o tálamo. Todas as vias sensitivas passam pelo tálamo, com exceção da via olfatória. Então, o tálamo é o que a gente chama de grande relé sensitivo. Todas as vias sensitivas passam por ele, tá? É tipo um modulador sensitivo. Então, revisando aqui. Primeiro neurônio, gânglio da raiz dorsal. Segundo neurônio, no corno posterior. Depois ele vai cruzar, subir no funículo lateral, juntar com o espino talâmico anterior, formar o lemnisco espinhal, vai para o tálamo, depois para o giro pós-central. Lembra que eu falei que vocês, ó, área 1, 2 e 3 de Brody. Tá? É de dor e temperatura. O espino talâmico anterior é o irmão do espino talâmico lateral, né? Eles são muito parecidos. A única diferença é que, em vez de ser no funículo lateral, no funículo anterior. Tá vendo? E também a função, né? Que é de tato protopático e pressão. Então, vamos lá. O receptor, então, o prolongamento periférico desse neurônio, que está aqui, ó. O corpo dele, o primeiro neurônio, gânglio da raiz dorsal, sempre. O segundo neurônio, corno posterior da medula. Aí vai cruzar no mesmo nível, subir pelo funículo anterior, na ponte vai juntar com o lateral, formar o lemnisco espinhal, fazer sinapse no tálamo, grande relé, sensitivo ao tálamo. Terceiro neurônio vai para a área sensitiva primária, giro pós-central. Então, aqui, tanto que eu falo que elas são irmãs, a espina talâmica anterior da lateral, que aqui está representado numa imagem só, tá vendo? Então, o gânglio da raiz dorsal, primeiro neurônio. Segundo neurônio, corno posterior, já vai cruzar aqui, ó. Isso é importante na síndrome de Brown-Séquard. Na verdade, a síndrome de Brown-Séquard, ela é só importante para entender isso, porque ela, eu nunca vi prática, né? Mas ela é bem didática para entender isso. Então, de novo, sem interromper agora. Primeiro neurônio, gânglio da raiz dorsal. Segundo neurônio, corno posterior da medula. Cruza para o outro lado, sobe aqui, ou pelo funículo anterior, espino talâmico anterior, ou pelo funículo lateral, espino talâmico lateral. Na ponte vai juntar, virar lemnisco espinhal, aqui, ó, junta aqui, lemnisco espinhal, sinapse com o terceiro neurônio no tálamo, depois a área sensitiva primária, tá? Giro pós-central. E aqui é a via de propriocepção consciente, né, aqui os neuromusculares, e de tato epicrítico. Então, o primeiro neurônio sempre vai estar no gânglio da raiz dorsal. Só que agora ele não vai fazer sinapse aqui, ó, já vai subir pelo funículo gráfico cuneiforme, e vai fazer essa primeira sinapse entre o primeiro e o segundo neurônio, é já aqui, ó, na base do tronco.
viu? Na junção bulbo-medular, núcleo cuneiforme e núcleo graço. É nessa altura aqui, do bulbo, que ele vai cruzar para o outro lado, vai decussar, vai formar o leminisco medial, o terceiro neurônio está no tálamo, como sempre, reto talâmico, e a área sensitiva primária, vírus pós-central. Agora, a via motora, né, que é a via descendente, principal, sem dúvida, é a córtex espinhal. Então, o primeiro neurônio vai estar no giro pré-central, área 4 de Brodmann, área motora primária. Isso daqui chama coroa radiada, e essas fibras vão todas juntar aqui na cápsula interna, depois vai descer mesencéfalo, ponte, e no finalzinho do bulbo, na junção entre o bulbo e a medula, vai decussar, a decussação das pirâmides. Vai fazer parte aqui, então, do trato espinotalâmico lateral, e só vai fazer uma sinapse. Então, a gente só tem neurônio motor superior e inferior, primeiro e segundo neurônio. Essa sinapse vai ser no corno anterior da medula, vai sair pela raiz ventral, e nervar os músculos estriados esqueléticos. Então, quando você tem uma lesão no primeiro neurônio, ou no córtex, ou na coroa radiada, ou na cápsula interna, ou no mesencéfalo, ou na ponte, ou no bulbo, ou na medula, aqui, no trato córtico lateral, você vai ter a síndrome do neurônio motor superior. Vai ser espasticidade, rigidez e hiperreflexia, além do déficit motor, claro. E quando você tem a lesão aqui, ó, no corno anterior da medula, ou na raiz, ou no nervo periférico, você vai ter, então, a síndrome do neurônio motor inferior, né, que vai ser, então, flacidez, hiporreflexia, ou arreflexia, atrofia e, claro, o déficit motor também. Então, essa via, na verdade, ela é a mesma dessa outra daqui, que estou mostrando para vocês, que é o que a gente chama de trato córtico-bulbar, né? Via córtico-bulbar, ou córtico nuclear. Está vendo que é a mesma via. São os mesmos neurônios do giro pré-central. Eles vão vir aqui, coroa radiada, cápsula interna, vão descer, e aqui, quando ele chega na altura de um núcleo de nervo craniano motor, aí ele vai decussar para o outro lado, e o segundo neurônio vai estar nesse núcleo de nervo craniano motor. Entendeu? Então, é córtico nuclear. Tá? É a mesma via. E aqui, córtico espinhal vai cruzar na decussação das pirâmides, desce no córtico espinhal lateral, faz a sinapse com o neurônio motor inferior, Então, isso daqui é importante a gente lembrar do trato córtico nuclear, o córtico bulbar, de novo, estrutura com 2 nomes, né? Muito comum. Das lesões de facial. O que acontece? O facial fica aqui, né? Aí, o músculo de Penfield, tá a face aqui. Então, as fibras do facial, elas vão estar descendo aqui, e elas vão fazer a sinapse com o núcleo do facial, na ponte, do mesmo nível, e também vão cruzar para fazer do outro nível, do terço superior da face só. Essa sinapse aqui bilateral, ela só acontece no terço superior da face. Então, o que acontece? Se você lesar o córtex aqui nessa área, a parte superior da face, ela vai ter inervação do outro lado também. Então, as lesões centrais, neurônio motor superior, da face, você não tem a paresia aqui do músculo frontalis e do orbicular dos olhos. Não tem paresia deles, só tem paresia dos 2 terços inferiores da face. Então, divide com mistura labial, mas sem alteração no piscar dos olhos e no enrugar da testa. Tá certo? Agora, quando você tem a lesão periférica, aí não tem jeito. Aí você vai lesar, né, a face inteira. Aí você vai ter, né, a paresia do frontalis e do orbicular dos olhos. Não tem jeito, a face inteira. Lesão facial periférica, então vai ser o déficit de toda a face. Lesão de fibra facial central, vai ter a paresia só dos 2 terços inferiores. Aqui, rapidamente, eu vou falar dessas vias descendentes, que são as vias extrapiramidais. Tem uma forma muito simples de falar delas. Todas essas vias, elas são relacionadas com postura, tá certo? Então, o rubro espinhal vem do núcleo rubro do mesencéfalo. Vamos falar dele na aula de amanhã. Então, por exemplo, quando você está fazendo algum movimento fino com a mão, tipo uma cirurgia, você está prestando atenção só no movimento delicado da mão. Mas você precisa de um tônus proximal aqui,
do seu braço, do seu antebraço. Então, o trato rubro-espinhal ele vai servir para dar justamente esse tônus, para manter a postura de um outro movimento mais delicado que você está fazendo com as mãos, entendeu? A via retículo-espinhal, ela vai ser, o estímulo vai vir da substância reticular ativadora ascendente. Substância reticular ativadora ascendente, ela vai estar difusamente em todo o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ela vai ter a função de manter o nosso estado de alerta. Então, o que essa via faz? Imagina, quando você está dormindo, você está todo relaxado, seus músculos estão todos atônicos. Quando você acorda, mesmo que você acorde e ainda está deitado, você tem uma certa contração muscular, entendeu? Então, os músculos necessários para você ficar acordado, eles são inervados pela via reticuloespinhal. Por quê? Porque a substância reticular ativadora ascendente, a função dela é o estado de vigília, o estado de alerta, é ficar acordado. Então, quando você acorda, você ativa essa substância reticular, e ela, pela via reticuloespinhal, vai ativar os músculos que você precisa para manter uma postura mínima que a gente tem quando a gente está acordado. Aqui, a via agora vestíbulo espinhal. Vestíbulo, então, são dos núcleos vestibulares, do labirinto, né? O labirinto vai ser responsável para a gente ter noção do posicionamento da nossa cabeça, do nosso corpo. Então, aqui, mesma coisa, postural. É para a gente manter a postura quando o nosso corpo, a nossa cabeça, muda de posição de forma brusca. Então, se você tropeçar, se você levar um esbarrão, se você estiver no ônibus, o ônibus arranca, você está em pé no ônibus, o ônibus arranca, você tem que reajustar seu tônus muscular, sua postura, às vezes fazer alguns movimentos mais rápidos para não cair. Então, essa é a função da via vestíbulo espinhal. Só lembrar que vestibular, né, vem de labirinto. E teto espinhal, a última aqui, extrapiramidal, é teto espinhal. Por que chama teto espinhal? Porque o teto do mesencéfalo, que a gente vai falar amanhã, nele vai ter a lâmina quadrigêmea, né, a placa quadrigêmea, ou então os colículos superiores e inferiores, né. O colículo inferior faz parte das vias auditivas, e o colículo superior faz parte de reflexos de movimentação dos olhos. Vai receber aferência visual, e ele vai ter a eferência pelo fascículo longitudinal medial, com todos os músculos de movimentação extraocular, mas o colículo superior também vai ter uma via espinhal, que é essa via teto espinhal. Então, o que visão tem a ver com a postura? Quando você está assistindo uma corrida de Fórmula 1, ou quando você está jogando tênis, jogando futebol, qualquer coisa, para você manter o movimento do seu corpo, para manter a visão, né, o seu foco de visão em uma estrutura que está em movimento, você acaba tendo que movimentar o corpo. Então, esse movimento do corpo, para acompanhar algum objeto que você está vendo, você faz pela via teto espinhal. Porque teto de mesencéfalo, onde está o colículo superior, que faz parte da via visual de movimentação ocular.